Caminhamos pela luz de Deus, 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 caminhamos, sempre caminhamos, sempre caminhamos pela luz de Deus, caminhamos, sempre caminhamos, sempre caminhamos pela luz de Deus, caminhamos, sempre caminhamos, sempre caminhamos pela luz de Deus, caminhamos, sempre caminhamos, sempre caminhamos pela luz de Deus. Olá, membros do Sino do Paranapanema e demais pessoas alcançadas pelo YouTube do nosso Sínodo. Bem-vindos a este momento de culto, momento que reservamos para comparecer à presença de Deus e louvar o seu santo nome. No momento em que reservamos para nos alimentar da sua santa palavra, pregada, cantada e orada. Nos reunimos neste momento, lembrando das palavras de Jesus Cristo em João 8,12. Jesus diz: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Nos reunimos não em nosso nome, mas em nome do Deus que criou os céus e a terra, de Jesus Cristo nosso Senhor e Salvador, e do Espírito Santo, Espírito de luz e sabedoria. Amém. Convido para cantarmos o hino Ontem, Hoje e Sempre. Convido para confessarmos as nossas falhas, nossa impotência ante o pecado e clamarmos pela misericórdia de Deus. Senhor Deus e amado Pai, diante de Ti confessamos que erramos quando tentamos subir em Tua direção, pois em muitos casos não nos damos conta que Tu desceste à terra e vieste ao nosso encontro. Queremos subir na vida e não nos damos conta de que podemos gerar sofrimentos a outras pessoas. Permite, ó Deus, que aprendamos com Jesus Cristo, Teu amado Filho e nosso Senhor, Ele que, estando nas maiores alturas, desceu para encontrar-se com a miséria humana e de alguma forma transformá-la, modificá-la,
trazendo vida em abundância a todas as pessoas. Perdão, Senhor, pelo nosso egoísmo e porque muitas vezes não temos os nossos olhos voltados para baixo, para a miséria e o sofrimento humano. Perdoa a nossa indiferença e torna-nos misericordiosos quando juntos cantamos perante Ti, Senhor. Chegamos hoje perante Ti, ó Deus, como que somos e como estamos. Chegamos hoje perante Ti, ó Deus, como que somos e como estamos. Perdão pedimos porque faltamos e tua vontade não praticamos. E o inferno e a que sofre abandonamos. Perdão pedimos, perdão clamamos. Perdão pedimos, perdão clamamos. Chegamos hoje perante Ti, ó Deus, como que somos e como estamos. Chegamos hoje perante Ti, ó Deus, como que somos e como estamos. Perdão pedimos, porque faltamos e tua vontade não praticamos. E o inferno e a que sofre abandonamos. Perdão pedimos, perdão clamamos. Perdão pedimos, perdão clamamos. Porque temos um Deus misericordioso, eu anuncio o perdão dos pecados a todos aqueles que se arrependem verdadeiramente. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Convido para cantarmos o hino Estou Pronto, Senhor, e desta forma nos prepararmos para ouvir a palavra lida e pregada. Estou pronto, Senhor, para ouvir-te falar. Faz-me ter
Salmo 138. Ó Senhor Deus, eu te agradeço de todo o coração, diante de todos os deuses eu canto hinos de louvor a ti. Por causa do teu amor e da tua fidelidade, eu me ajoelho virado para o teu templo santo e dou graças a ti. Pois tens mostrado que o teu nome e as tuas promessas estão acima de tudo. Quando te chamei, tu me respondeste, e com o teu poder aumentaste as minhas forças. Ó Senhor Deus, todos os reis da terra te louvarão quando ouvirem falar das tuas promessas. Eles cantarão a respeito das coisas que tu, ó Senhor, tens feito, pois grande é a tua glória. Tu estás lá nas alturas, mas assim mesmo te interessas pelos humildes, e os orgulhosos não podem se esconder de ti. Quando estou cercado de perigos, tu me dás segurança. A tua força me protege do ódio dos meus inimigos. Tu me salvas pelo teu poder. Tu cumprirás tudo o que me prometeste. O teu amor dura para sempre, ó Senhor Deus. Não abandones o trabalho que começaste. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos nós, hoje e sempre. Amém. Irmãos e irmãs do Sínodo do Paranapanema, irmãos e irmãs de outras comunidades da ECLB, dos demais sínodos de nossa querida e amada Igreja. Uma alegria poder estar com vocês neste final de semana. Palavra do Evangelho de Lucas, no capítulo 5, os versículos 1 a 11 nos orientam no texto de reflexão, no texto de pregação deste final de semana. Ali nós ouvimos: aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genezaré e a multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus. Então ele viu 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as redes. Entrando num dos barcos, que era o de Simão, Jesus pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se do barco, ensinava as multidões. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para o lugar mais profundo do lago, lance as redes de vocês para pescar. Em resposta, Simão disse: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob esta tua palavra lançarei as redes. Fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixes e as redes deles começaram a se romper. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase afundarem. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afaste de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente. E arrastando eles os barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Até aqui a palavra do Evangelho de Lucas, o capítulo 5, os versículos 1 a 11, e eu convido para um momento de oração. Misericordioso e eterno Deus, somos gratos pela Tua palavra que chega a nós. Dá-nos agora sabedoria e discernimento para interpretá-la retamente, para acolhê-la e transformá-la em lâmpada para os nossos pés, em luz para a nossa vida, em orientação para o nosso viver. Por Cristo Jesus, aquele que é o caminho, a verdade e a vida, nós pedimos e clamamos. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, quando nós olhamos os evangelhos, nós vemos pessoas. Nós vemos pessoas sendo chamadas, nós percebemos pessoas sendo desafiadas, e quem o faz é Jesus, é o nosso Senhor, o nosso Salvador, Jesus Cristo.
Vemos pessoas que presenciam milagres acontecer, que ouvem e que seguem os ensinamentos do Mestre, do nosso Senhor, do nosso Salvador, de Jesus Cristo. Jesus investe, Ele chama, Ele acredita nas pessoas. Isto vale para o passado e isto vale também para os nossos dias. Isto valia para aquele tempo, isto vale para os dias atuais. Jesus quer, meus irmãos, Jesus quer, minhas irmãs, a ajuda para mudar, ajuda para transformar aquilo que não promove a vida, aquilo que é antivida, aquilo que se opõe à plenitude da vida. Por isso, ao longo da atuação de Jesus, nós vamos vendo pessoas sendo instruídas, sendo orientadas e também muitas vezes sendo admoestadas. Dessa forma, Jesus agiu, assim Ele trabalhou, assim Jesus pastoreou as pessoas daquele tempo. E assim nós somos chamados a servir. E assim nós somos chamadas a seguir ao nosso Senhor Jesus Cristo em todos os lugares, em todos os dias, em todas as situações e em todos os tempos. Todos nós que somos batizados, todas nós que somos batizadas, recebemos este chamado, este convite e este desafio de Jesus Cristo. Todos nós temos o privilégio de ouvir, crer e ajudar a testemunhar a boa nova que o Senhor nosso Deus traz a nós, que Ele nos concede. Ao olharmos os evangelhos, vemos que a atuação de Jesus se dá no dia a dia junto das pessoas lá onde elas estavam, lá onde elas se encontravam. Ali é que Ele chamava pessoas, ali que Ele vinha, desafiava e anunciava novas perspectivas, novas possibilidades. Ali Ele ia desafiando. E também isto, meus irmãos, também isto, minhas irmãs, vale para os nossos dias. Ali Ele chama, ali Ele convida, ali no dia a dia Ele desafia. Expulsa maus espíritos, desafia pescadores, Jesus transforma vidas, ou seja, Ele chega a nós de um modo real, de um modo concreto, mas especialmente Ele chega a nós de um modo simples, de um modo bastante singelo. É assim que nós vemos a atuação de Jesus neste evangelho que acabamos de ouvir, ou seja, Lucas capítulo 5, nos versículos 1 até ao 11. Meus irmãos, minhas irmãs, neste evangelho nós aprendemos alguns aspectos. Primeiro, o pastoreio de Jesus vai acontecendo ao natural, por onde Ele andava, a qualquer momento, em qualquer lugar, em qualquer situação. Jesus estava à margem do lago de Genezaré, e ali, encontrando pessoas, ali o texto diz que Ele afasta 2 pequenos barcos um pouco mais para dentro do lago, e ali, assentados sobre aqueles barcos, Ele ensina aquela população que vinha atrás dele para ouvir, para ser instruída, para ser orientada pelos seus ensinamentos. Segundo aspecto, muitas pessoas estavam ali no entorno, muitas pessoas estavam em volta de Jesus. E por que havia tanta gente? Porque, meus irmãos, porque minhas irmãs, havia desejo de ouvir o que Jesus tinha a dizer. Havia desejo de ouvir a mensagem que o Mestre tinha a anunciar. Havia sede pela boa nova que Jesus estava trazendo. Terceiro aspecto, Jesus desenvolve o seu ministério com aquilo que Ele tem à sua volta, com aquilo que Ele vai encontrando nas suas andanças de vila em vila, de cidade em cidade, de local em lugar. Ele não tinha um caminhão de som à sua disposição ali naquilo que é relatado por essa passagem. Ele se sentiu que o povo queria ouvir a sua palavra. Por isso tanta gente havia chegado até aquele local e ele percebeu que aquelas pessoas queriam lhe ouvir, queriam lhe escutar, queriam aprender, queriam aquecer o seu coração com as palavras, com as orientações e com os ensinamentos. E ali ele olhou e viu que tinha pescadores cansados. Ele percebeu que tinha pescadores tristes,
e estavam tristes e cansados porque não haviam tido sucesso na empreitada de pescar durante toda uma noite. Diz o texto bíblico que estavam lavando as redes, diz que Simão Pedro disse a Jesus: depois de uma noite de trabalho, nada pescamos, mas diante da tua ordem, nós vamos lançar as redes novamente. Jesus subiu no barco e passou a falar. Jesus subiu no barco e passou a ensinar, e aquelas pessoas ouviram, aqueles pescadores igualmente ouviram, deram atenção, prestaram atenção naquilo que Jesus estava falando. Com isto vem um quarto elemento. Jesus orientou e os pescadores o seguiram, o obedeceram. Leve o barco para o lugar mais fundo do lago e lancem as redes. Foi a ordem de Jesus. E a resposta foi: sob esta tua palavra lançarei as redes. E o resultado foi fartura de peixe, como o evangelho deste dia nos mostra. Havia tanto peixe, haviam pescado tantos peixes, que o barco não dava conta de trazer todos para a margem. E com sinais, eles pedem ajuda de um barco que estava próximo para que conseguissem levar toda aquela fartura até a local seguro, aonde as suas famílias, aonde os seus amigos, aonde todos pudessem usufruir daquela pescaria. Aqui se revela obediência e seguimento. E obediência e seguimento sempre resulta em resultado positivo, em fartura, quando nós estamos falando da palavra de Deus. Outro elemento: Simão Pedro se posta aos pés de Jesus. Ele, Simão Pedro, fica com medo, declara-se perante o Mestre, perante Jesus como pecador. Estava assombrado e ao mesmo tempo estava maravilhado pela experiência que ele estava tendo, que ele estava experimentando ali. A vida dele estava sendo profundamente transformada. Jesus fala: não tenha medo. Palavra simples, palavra direta: não tenha medo. De agora em diante você será pescador de gente. E deixaram os barcos e seguiram Jesus, nos relata o Evangelho que nos orienta e nos inspira neste domingo. O que nós, irmãos e irmãs, aprendemos enquanto cristãs da palavra de Deus? Permito-me alguns apontamentos neste sentido. Jesus prega a boa nova da salvação. Ele anuncia que deve haver arrependimento de todo mal e motiva a crer e motiva a confiar. Jesus pregava ao povo com parábolas, com ilustrações e a partir da realidade do povo que o seguia, a partir das angústias das pessoas que o iam encontrando por onde ele estava. Ali, a semente da transformação ia sendo lançada na terra, ia sendo jogada. E isso, meus irmãos, e isto, minhas irmãs, vale para nós hoje, vale para cada um de nós que é batizado por e em nome da palavra do Senhor nosso Deus. Cada uma de nós é chamada a convidar, a falar de Jesus e sua bondade às pessoas onde nós estamos, onde nós trabalhamos, onde nós vivemos, aonde Deus nos desafia a estar, aonde Deus nos coloca para servirmos. Temos chances, irmãos, temos possibilidades, minhas irmãs. Teremos e temos desafios. Penso que sempre devemos perguntar se nós estamos vendo e sabendo olhar para os desafios que a palavra de Deus coloca diante de nós, para os desafios que a palavra de Deus coloca para o nosso dia a dia. Para a necessidade de consolo que muitas vezes nós temos em nossa volta, para as possibilidades de prestarmos solidariedade ao irmão
à irmã. E a batalha por justiça e dignidade de vida que tantas e tantas vezes nós encontramos. Como agimos diante dessas situações? Que testemunho damos? Como nos envolvemos? Como participamos? De que forma agimos pessoalmente, como família e como comunidade, para mudar e transformar estas realidades para uma possibilidade de plenitude, de dignidade, de abundância de vida, assim como o Evangelho de João, no capítulo 10, no 10º versículo nos diz. Pergunto se temos em nossas comunidades folhetos evangelísticos que nós possamos entregar às pessoas com as quais nós nos encontramos quando fazemos uma visita, seja tocar uma campainha numa casa e entregar um folheto. E esses folhetos, irmãos e irmãs, certamente terão uma palavra amiga para muitos que nós vamos encontrando em nossos caminhos. Assim, desta forma singela, assim, desta forma simples, também nós, eu e você, podemos fazer parte deste chamado de Jesus de ser pescador de pessoas, pescador de gente, testemunhar a boa nova da palavra de Deus. Jesus vai encontrando pessoas no caminho e muitas dessas pessoas lhe seguem, algumas sendo convidadas por ele, outras sem convite algum vão atrás dele. Ele motiva pessoas para serem pescadores de gente. Jesus os motiva a deixar as redes para lhe seguir, para que possam levar o Evangelho para mais e mais pessoas, para mais e mais irmãos e irmãs que dele necessitavam. Por isso também nós, cada um de nós, no seu dia a dia, é chamado, é convidado, é desafiado a ajudar a pescar pessoas, a pescar gente. Um convite para o culto, um folheto evangelístico, uma palavra de oração, uma visita, uma leitura de um texto bíblico, reunir para um estudo bíblico e diferentes situações são formas pelas quais eu e você, no nosso dia a dia, podemos e devemos nos envolver na tarefa de chamar mais pessoas para ouvir a mensagem de Jesus. Quando Jesus fala em pescar gente, se refere a salvar vidas, levar para todas as pessoas a boa nova do reino de Deus, ensinar a praticar o bem, a justiça, a misericórdia, a solidariedade para com todos os seres humanos, para com toda a formidável criação de Deus. Esse é o alvo, eis a tarefa que eu e que você temos diante de nós. Como estamos fazendo frente a esse desafio? Será que podemos ajudar Jesus na tarefa de pescar gente para a sua proposta, para o seu reino, para a sua mensagem? Pense, avalie, reflita como você tem auxiliado nesse sentido. Meus irmãos, minhas irmãs, às vezes me parece que nós avaliamos ser necessário um contexto de muitas coisas, uma conjugação de fatores, uma composição de engrenagens para tornar possível e viável a nossa participação no processo de pescar gente para a proposta, para a mensagem, para a palavra de Jesus. Nas margens do lago, Jesus mostrou que precisa, primeira e unicamente, de vontade, de desejo e de disposição, e aí colocar mãos à obra. Ele, Jesus, nos relata o Evangelho deste final de semana, subiu no barco, olhou a realidade em volta, analisou, interpretou, e ali ele pregou, ali ele ensinou. Foi ouvido, foi seguido, houve transformação para a glória do Senhor nosso Deus. Em todas as nossas comunidades, nós podemos ter um grupo que abre a igreja durante a semana para ler a Bíblia com outros irmãos, com outras irmãs, sejam da nossa igreja ou sejam de outras denominações. Podemos ter nesses grupos um momento de orar pelas nossas dificuldades, pelos nossos problemas, pelas dificuldades e problemas de outras pessoas do nosso meio, do nosso contexto e da nossa realidade. Isso é bem necessário, isso é extremamente importante. Uma comunidade cristã não pode sempre depender e esperar de tudo que o seu pastor, que a sua pastora sejam aquele que vai puxar à frente.
Às vezes, a comunidade pode e deve ter a autonomia de fazer estes movimentos. Obviamente, dialogando, refletindo e conversando com o seu pastor, com a sua pastora a esse respeito. Jesus pregou, Jesus falou, Jesus ensinou. Foi seguido por muitas pessoas. Os pescadores que ele encontrou lá no lago de Genezaré lhe ouviram, lhe deram muita atenção. Lançaram as redes conforme lhes foi dito, conforme lhes foi ordenado. E o resultado veio e o resultado se apresentou. Muito peixe, fartura de peixes. Obediência e fidelidade, observância e seguimento. E assim tiveram que pedir ajuda para recolher tudo aquilo que haviam apanhado, tudo aquilo que haviam pescado. Uma bela e uma profunda bênção. Também nós devemos chamar pessoas, fazer alianças, trabalhar em conjunto, seja por meio de comunidades próximas, seja por meio de trabalho ecumênico, senão sozinhos nós naufragamos, sozinhos nós não vamos adiante, sozinhos nós não alcançamos resultados bons. Sozinhos nós ficamos facilmente cansados, não vamos longe quando isso acontece. Juntos nós temos mais força, somos renovados, juntos nós somos fortalecidos. Os pescadores ali, naquela noite, naquela realidade, na margem do lago de Genezaré, trabalharam em parceria. E isso foi o diferencial, e isso foi o essencial, e isso foi o que promoveu profunda transformação. Assim como Jesus chamou há muito tempo os pescadores, Ele também nos chama e continua chamando para que nós os sigamos. Sempre temos que ter em mente que somos uma comunidade, um corpo de muitas e muitas partes. Cada uma destas partes, cada um na comunidade é importante no corpo de Cristo. Nenhum pode faltar, nenhum deve ficar de fora, nenhum deve se afastar, nenhum pode dizer, eu não tenho lugar, eu não posso ajudar, eu não posso fazer nada. Cada uma é importante para a comunidade, para a igreja, para lançar redes, para pescar e trazer mais pessoas para a proposta de Jesus. Todos podem ajudar as pessoas a vencer os seus medos, a superar os seus sofrimentos, assim como aconteceu com Simão Pedro, que ali na margem do lago ouviu, não tenha medo. Somos e devemos ser pescadores de gente e podemos demonstrar isso na vida comunitária e no nosso dia a dia de inserção comunitária. Jesus investe em nós para essa finalidade. Somos chamados por Jesus para seguirmos os seus ensinamentos. Somos um corpo com membros diferentes e cada um tem o seu valor, cada um deve ser respeitado e cada um precisa participar. Meus irmãos, minhas irmãs, que possamos levar isso em nosso coração, que possamos levar isso em nossa mente. Nossa ação como igreja também é rede que deve pescar pessoas para uma vida nova com e em Jesus Cristo. Quem chama para pescar é o próprio Jesus. Sejamos, portanto, pescadores, sejamos, portanto, pescadoras e motivemos outros a seguirem por esse caminho. Que Deus te guarde, oriente e abençoe, hoje e sempre. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, confessemos a nossa fé com as palavras do credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém.
convido para cantarmos o hino Pedro, Pedro, Pedro. Pedro, 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 lá da Galileia. Pedro, homem simples, pescador de alto mar. Pedro, 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 outra pescaria. De hoje em diante, Pedro, vou te ensinar. Lhe disse Jesus: Pedro, segue a mim, pois há muita gente que não sabe do amor de Deus, nem do seu perdão, nem de Jesus Cristo que lhe traz a salvação. Pedro, 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 lá da Galileia. Pedro, homem simples, pescador de alto mar. Pedro, 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 outra pescaria. De hoje em diante, Pedro, eu vou te ensinar. Disse Pedro sim, seguirá Jesus. Deixou suas redes e tomou a sua cruz. Lhes falou de Deus e do seu perdão, e de Jesus Cristo que lhes traz a salvação. Pedro, 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 lá da Galileia. Pedro, homem simples, pescador de alto mar. Pedro, 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 outra pescaria. De hoje em diante, Pedro, vou te ensinar. Vamos nós também falar de Jesus, convidar os homens a andar na sua luz. Como os pescadores, vamos arriscar, rede mar adentro, o evangelho anunciar. Pedro, 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 lá da Galileia. Pedro, homem simples, pescador de alto mar. Pedro, 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 outra pescaria. De hoje em diante, Pedro, eu vou te ensinar. De hoje em diante, Pedro, eu vou te ensinar. De hoje em diante, Pedro, eu vou te ensinar. De hoje em diante, Pedro, eu vou. Os avisos deste culto são: as ofertas deste domingo destinam-se à comunidade local. Colaborar com a sua comunidade é a forma mais direta para demonstrar fé, compromisso e gratidão. As mensagens diárias, conhecidas como A Palavra de Deus Fala com Você, continuam sendo veiculadas pelo WhatsApp. Se você ainda não tem acesso, fale com o seu ministro ou ministra. Da mesma forma, todo sábado, às 19 horas, aqui pelo canal do YouTube do Sínodo Paranapanema, você pode assistir ao culto sinodal e ao culto infantil. A pandemia não acabou, mas com os cuidados necessários, as nossas comunidades retomaram as atividades presenciais. Não só os cultos, mas os encontros com a Oase, estudo bíblico, coral. A sua presença e participação são importantes. Lembre-se, a vida em comunhão fortalece a nossa fé e nos mantém unidos em torno de Deus e do Evangelho. Convido para entoarmos juntos o hino Tão Longe. Tão longe se pode seguir, universo tão vasto até conquistar, prosseguir, o limite alcançar, para então descobrir que Ele está mais além, no calar, no lembrar que
possível reconhecer que somos fruto do seu grande amor. A vida reserva mistérios, o porquê do nascer e também do morrer, o que prova que a vida não temos nas mãos. Resta a nós perguntar o que falta entender, no calar, no lembrar que viemos do pó, que o autor do que somos é o Deus Criador. É possível reconhecer que somos fruto do seu grande amor. Amados, podemos seguir sem temer os limites da vida, enfrentar mãos vazias erguidas ao céu, preenchidas serão pela graça de Deus, no calar, no lembrar que viemos do pó, que o autor do que somos é o Deus Criador. É possível reconhecer que somos fruto do seu grande amor. Convido para orarmos. Senhor nosso Deus, Tu que és o mantenedor da vida, queremos Te pedir que olhes para cada um de Teus filhos e filhas aqui presente e também por aqueles que mantêm-se sob cuidados em suas residências. Olhe a cada um, ó Deus, Tu que conheces as aflições, as angústias, as preocupações. Na Tua presença, Deus eterno, colocamos tudo isso. Derramamos sobre o Teu altar e clamamos, ó Deus, para que Tu venhas ao nosso encontro, para que Tu olhes para a nossa situação de angústia e preocupação. Também, ó Deus, que Tu ouças o nosso clamor pelo fim da pandemia, pela volta às aulas com segurança, aos trabalhos, à economia que gera empregos e que permite que vidas sejam sustentadas. Na Tua presença, querido e eterno Deus, nós clamamos, sê conosco hoje e sempre, abençoando-nos e renovando-nos em fé e esperança e amor. E tudo o mais, ó Deus, que está em nosso coração, nós também trazemos a Tua presença quando juntos oramos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Recebam a bênção de Deus e permaneçam nesta bênção, neste dia e nesta semana. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante a sua face e te dê a sua paz, hoje e sempre. Permaneçam na paz do Senhor e sirvam a Ele com alegria. Tenham um abençoado dia, abençoada semana e que com muitos cuidados possamos regressar
a vida comunitária e celebrar a sua ceia, celebrar a amizade e a comunhão que nos une. Amém. Caminhamos pela luz de Deus, caminhamos pela luz de Deus, caminhamos pela luz de Deus, caminhamos, sempre caminhamos, sempre caminhamos pela luz de Deus, caminhamos, sempre caminhamos, sempre caminhamos pela luz de Deus, caminhamos, sempre caminhamos, sempre caminhamos pela luz de Deus. Caminhamos, sempre caminhamos, sempre caminhamos pela luz de Deus.